Olá, bom dia a todos e a todas, sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um evento do Grupo de Intercâmbio de Experiências em Assuntos da Indústria 4.0 e Transformação Digital. Temos hoje, surpreendentemente e positivamente, mais de 240 inscritos. Então, são 10 horas, esperaremos só mais alguns segundos para que todas as pessoas, né, ou o maior número possível de pessoas se conectem para que a gente comece, tá? Então, só mais uns segundinhos, por favor. Bom, vamos dar início ao evento. As pessoas vão entrando, né, ao seu tempo. E como temos muito a tratar hoje, é importante que a gente comece logo para não perder tempo. Bom, trata-se do terceiro webinar ao vivo e online deste grupo, mais uma vez estimulado pelo isolamento social. O tema de hoje será 5G, sensores e IoT. Para falar sobre isso, a Câmara convidou o Fábio Ribas Ardeola, que é bacharel em Ciências da Computação pela PUC Rio Grande do Sul e mestre em Engenharia da Computação pela Federal do Rio Grande do Sul. O Fábio possui mais de 20 anos de experiência nos mercados de Communication Service Provider e Enterprise. Na Nokia, ele é responsável comercial no Brasil pelos segmentos de indústrias, transporte e agro. Nosso segundo convidado é o Jefferson Simone, formado em Engenharia Mecânica pela Unicamp e licenciado em Filosofia pela PUC Campinas. Possui especializações em Gestão de Negócios pela FGV e em Neurociência para Educação pela PUC Campinas. Ele atua há mais de 37 anos na Bosch, com ampla experiência na área de TI, tendo inclusive experiência internacional como diretor de sistemas de engenharia. Atualmente, ele é responsável pela área de IoT e digitalização da Robert Bosch América Latina. E o nosso terceiro convidado é o Silvio Calisto. Ele é mestre em informática industrial pela UTFPR e engenheiro eletricista formado pela mesma instituição. A sua sólida experiência na área de sistemas de transportes inteligentes, ITS, desenvolvimento de produto e gestão comercial o tornou cofundador de sua própria indústria de equipamentos eletrônicos, a Pumatronics, voltada para o reconhecimento óptico de caracteres de placas veiculares, onde hoje desempenha a função de diretor-presidente. O Silvio também é investidor entusiasta na área de tecnologia e recentemente conduziu um aporte na Plugfield, uma fábrica voltada para tecnologias do agronegócio, ao torná-la uma spin-off do grupo Pumatronics. Muito bem. O moderador de hoje será o Dagoberto Mocker. O Dagoberto é graduado em Engenharia Mecânica pela UTFPR, com pós-graduação em Liderança, Inovação e Gestão 3.0. Atua na Robert Bosch Curitiba desde 2001, tendo desempenhado funções na manufatura, na logística e vendas técnicas de produtos diesel, com experiência internacional também. E atualmente ele é responsável pelas logísticas de planejamento, física e de inovação, e é líder da iniciativa estratégica da excelência digital na planta de Curitiba. Contamos também com a presença do nosso coordenador, o Daniel da Rosa, ele que é conselheiro da Arracá Paraná e ex-CEO da ThyssenKrupp na Division Steering. Bom, apresentados os palestrantes, o moderador e o nosso coordenador, eu gostaria de destacar que vocês que estão assistindo este webinário podem e devem participar dele, né, naturalmente, por meio do Q&A, Question and Answer, que é um ícone que fica na barra de ferramentas do Zoom abaixo. Como de costume, enviem os seus comentários e as suas perguntas, por favor, por meio do Q&A, que o moderador, o Dagoberto, fará a leitura dessas perguntas e comentários sempre oportunamente, favorecendo, portanto, a interação entre o público e os palestrantes. A intenção é que o evento seja bastante dinâmico dentro das possibilidades.
Para o caso de alguma pergunta não ser respondida, né, ou algum comentário, os palestrantes gentilmente poderão respondê-las em outro momento, por e-mail, inclusive até, se necessário, compartilhando algum material. Bom, agora eu gostaria, em nome da Arracá Paraná, de agradecer aos mantenedores desta entidade, desta instituição, no ano de 2021, nossos patrocinadores masters, que são a Andersen Balão Advocacia, a Robert Bosch e o Grupo Servopa. E também um agradecimento muito especial aos patrocinadores deste grupo da indústria 4.0 e transformação digital, que são a GEMU, a Trox, a Lix Attorneys, a CSB Engenharia, a OKE e a Statomate. E também agradecemos gentilmente a Nokia do Brasil e a Pumatronics como apoiadoras deste evento. Bom, antes de eu passar a palavra ao Daniel, nosso conselheiro e coordenador, gostaria de fazer 2 apontamentos muito rápidos. O primeiro é, para todos vocês que nos assistem hoje e que ainda não conhecem a atuação da Arracá Paraná, eu pediria que visitassem o nosso site e, eventualmente, navegassem por ele para descobrir as nossas atuações, né? A Arracá Paraná é uma instituição que completará 50 anos de atuação em 2022, e é uma instituição que promove as relações bilaterais entre Brasil e Alemanha. Tá? Vale muito a pena que vocês conheçam os nossos serviços. E o último aviso é que amanhã, também no formato de webinar, promoveremos um evento ligado a Agro 5.0. O evento de amanhã tem conexão com o evento de hoje. Então, a Marcela, além de estar compartilhando a imagem do evento de amanhã, também vai compartilhar pelo chat geral o link para a inscrição do evento de amanhã. Para aqueles que tiverem tempo, eu pediria que fizessem a inscrição, porque é mais um evento que traz tendências de transformação digital e também de tecnologias aplicadas ao agronegócio. Então, feitos esses apontamentos, agora sim eu passo a palavra ao nosso coordenador, o Daniel da Rosa. Olá, Augusto, muito obrigado. Quero dar bom dia a todos e muito bem-vindo a todos. O tema de hoje super interessante, com sensores, 5G, IoT. É um tema que foi muito solicitado pelo pessoal que nos tem acompanhado, né? Nós temos feito vários lives desse tema de transformação digital, começando desde o começo, que era a indústria 4.0, os principais pilares, etc., e trazendo cada vez mais conhecimento. E o importante é dizer sempre é o seguinte, mesmo quando a gente fala indústria 4.0, agora que a gente vai tratar desses assuntos, não é só de indústria. Esses temas são muito importantes em todas as áreas. Indústria, comércio, serviço, o Augusto acabou de mostrar agronegócio, medicina. Então, mesmo que haja um exemplo de uma área de indústria, um exemplo de uma área de serviços, é importante dizer, é aplicável e muito bem aplicável em todas as áreas, né? Fazendo já um spoiler rápido, o próximo tema desse grupo vai ser Big Data, que é um tema também muito procurado. E a gente procura, trazendo os especialistas que nós estamos trazendo hoje, a gente procura desmistificar o tema. Então, é claro, tem informações detalhadas, mas também a gente procura trazer o conceito, desmistificar, para que vocês todos conheçam e saibam o caminho de como aplicando isso na organização de vocês. Tá ok? Eu quero agradecer muito aqui ao Silvio, Fábio, Jefferson, os 3 palestrantes de hoje, são top na área, conhecem muito o assunto. Agradecer, Dagoberto, muito obrigado por estar fazendo a moderação desse grupo. Eu quero incentivar todos a perguntar, a gente tem feito a estrutura dessas lives de forma que a gente tem espaço para perguntas, tá? Então, a gente quer incentivar todos a perguntarem, trazerem perguntas, trazerem temas, que eu acho que isso que enriquece a live. Então, a gente vai ter de cada uma apresentação. O Dagoberto vai explicar como é que vai ser a dinâmica, tudo que vai ser apresentado hoje. E perguntem, tá? Perguntem e tragam sugestões de vários temas, ok? Então, agradecendo aos palestrantes, agradecendo ao Dagoberto e Augusto, eu quero agora passar a palavra, então, Dagoberto, para você fazer o início aí, contar como é que vai ser a dinâmica disso, tá bom? Muito obrigado desde já a todos aí. Muito obrigado, Daniel. Obrigado, Augusto. Bom dia a todos. Espero que todos vocês, bem como seus familiares, estejam muito bem, com muita saúde. Bem-vindos a mais esse webinar desse grupo de intercâmbio de experiências aí relacionadas ao tema 4.0, transformação digital, indústrias.
Mesmo antes de começar, eu já agradeço a todos pela participação e também pela coordenação de um evento que busca maior interação espontânea, aberta das experiências, sendo esse evento feito todo com trabalho voluntário e sendo ele mais uma parte desse propósito maior que é a busca do desenvolvimento das empresas, da região, da sociedade em conjunto. Bom, nesse webinar a gente vai abordar um tema que foi muito levantado por vocês, que como já foi adiantado pelo Daniel e pelo Augusto, é o tema de transformação digital, 5G, sensores, IoT. Conforme os feedbacks que a gente recebe das lives, dos webinars anteriores, em busca da maior interação, eu reforço o pedido do Augusto e do Daniel para que a gente utilize bastante o Q&A, para que a gente possa efetivamente propiciar essa interação. Então, a partir desse momento, por favor, já coloquem suas dúvidas. À medida do possível, a gente vai tentar responder todas, seja de forma escrita ou trazendo em debate com as três pessoas especialistas no tema que estão participando hoje. Então, a ideia no transcorrer do tempo de hoje é a gente falar de 5G, suas particularidades, exemplos de aplicação, a gente vai tentar trazer esses exemplos e também direcionar esse tema olhando business cases, aplicação de IoT, seja na indústria, no agro, em temas de cidades conectadas, onde a gente vai poder verificar essa aplicação dessa conectividade hoje com essa tecnologia de 5G, sensoriamentos, algoritmos e também um pouquinho aí de inteligência artificial envolvida na discussão. Então, para dar o início, eu gostaria de agradecer e chamar o Fábio da Nokia, falando um pouquinho, discorrendo sobre o tema 5G. Obrigado. Obrigado, Dagoberto. Primeiro, gostaria de agradecer à Câmara Brasil-Alemanha pela oportunidade de participar desse webinar. E também é um grande prazer aqui compartilhar esse evento com o Jefferson da Bosch e o Silvio da Pumatronics. Dagoberto, só para a apresentação já está na tela? Está na tela, estamos vendo. Então, muito obrigado. Bem, meu nome é Fábio Ardiola, eu trabalho na Nokia. Para aqueles que não conhecem, a Nokia é uma empresa finlandesa com mais de 150 anos de história. A Nokia já passou por várias transformações, acredito que vocês devem conhecer a Nokia, ou muitos devem conhecer a Nokia ainda do seu celular. Isso é um bom exemplo da transformação da empresa Nokia nesse último 150 anos. Mas a Nokia, nos últimos 40 anos, tem se dedicado à infraestrutura de redes celulares. Nesses últimos 40 anos, foram 40 anos de uma inovação contínua. Começamos no 1G, com a introdução da voz, no 2G, com o SMS, o texto, sobre uma rede celular, o 3G, com a introdução do smartphone e da internet. E na última década, vimos o 4G. Eu posso dizer que o 4G é a geração da tecnologia de celular mais disruptiva de todas. E duas características são muito importantes, e foram importantes na introdução do 4G. São elas a velocidade e a mobilidade. Foi a velocidade e a mobilidade no 4G que permitiu experiências há quase uma década atrás, experiências que a gente pode chamar de extraordinárias na época. Um bom exemplo que, na maioria das apresentações, eu acabo destacando, é que com a introdução do 4G, foi possível uma pessoa assistir um filme na internet conectado num trem de alta velocidade, sem perder a conexão. Em outras palavras, o usuário dentro do trem, ele trocava de célula 4G dentro de um trem a 350 km por hora. Na época, isso definitivamente foi extraordinário.
A propósito, eu uso muito, não só eu, mas a Nokia, usa muito a palavra, ou melhor dizendo, adjetivo extraordinário nas nossas apresentações. Porque esse realmente é a experiência que o usuário tem quando ele se depara com tecnologias como 4G e 5G dentro dessa época, porque são tecnologias disruptivas. Mas, bem, já passou mais de uma década com a introdução do 4G, mas o que podemos ver, e vimos no ano de 2020, é que a conectividade passou a fazer parte da nossa vida e se tornou cada vez mais importante no nosso dia a dia. Demonstrou quão importante a conectividade para os negócios, para os nossos governos, para as empresas, e no último ano, e nesse ano também, para nossas famílias, né, na conexão online. Essa foi a nossa experiência com o 4G até então. Mas a pergunta que todos nós aqui queremos debater, né, e agora? A Nokia acredita que o futuro, e aí eu volto na questão experiência, né, a Nokia acredita que o futuro que nos espera é extraordinário. E acredita que o 5G definitivamente é parte desse futuro. Mas antes de entrar no 5G, eu gostaria de compartilhar com vocês, e que talvez vá permitir com que vocês possam tirar mais proveito desse evento e realmente entender a importância do 5G. É entender como nós, humanos, e como as máquinas interagimos, percebemos o mundo à nossa volta. Quando falamos de nós, humanos, nós percebemos o mundo à nossa volta através de 5 sentidos: a visão, a audição, o paladar, o olfato, o tato. Através desses sentidos que conseguimos captar imagens, sons, sabores, odores e toques. Isso garante a percepção de todo o ambiente. Mas são 4 sentidos, a visão, a audição, o paladar e o olfato, que estão aqui no canto esquerdo desse slide, que levam cerca de 100 milissegundos para serem tratados, processados por o nosso cérebro. Em outras palavras, essa nossa percepção do mundo, ela gira em 100 milissegundos. 1/10 de segundo. Então, o mundo que a gente vê hoje na internet, né, que nos deparamos, ele gira em torno dessa percepção humana, de 100 milissegundos. Mas como ficam as máquinas? Diríamos que você queira operar uma máquina, por exemplo, fazê-la de maneira segura. Você precisa de um alto nível de percepção, é claro, de precisão, desculpa. Você precisa saber exatamente o que está fazendo, que tem que reagir, e você tem que reagir instantaneamente. Um bom exemplo, nesse slide, no quadro da direita, é a sinalização de sistemas industriais. Nesse caso, nós chegamos a latências, a necessidade de sinalização no sistema industrial chega a latências, ou seja, perceber e reagir em torno de 1 milissegundo. Em outras palavras, a interação das máquinas com o mundo leva em torno de 1 a 10 milissegundos. São termos técnicos, mas são temas importantes para entender o 5G. Então, o resumo aqui nesse slide é que os seres humanos, eles levam em torno de 100 milissegundos para perceber e reagir o mundo ao seu redor. Já as máquinas, elas levam de 1 a 10 milissegundos para perceber e reagir o mundo ao seu redor. É uma diferença muito grande, né? E a latência faz uma diferença enorme na percepção do mundo. O 5G, nesse caso, o 5G, levando em consideração o que acabamos de falar em relação à latência, podemos agora entender
como o 5G vai revolucionar todas as comunicações. E essa revolução acontece em 3 dimensões. Vamos pegar aqui o lado esquerdo do slide. Essas 3 dimensões, vamos tratar da primeira dimensão que eu acabei de discutir com vocês. É a dimensão que fica no canto direito do triângulo, aqui do 5G, que é a dimensão do Critical Machine Communication. Aqui estamos falando da comunicação de baixíssima latência, de menos de 1 segundo. O que significa isso para nós e para a Nokia? Isso significa uma interação homem-máquina, robôs colaborativos, operação remota de guindastes, para citar algumas aplicações. Se compararmos no 4G, que fica no lado direito, existe uma diferença enorme. O 4G, estávamos falando de 30 milissegundos, e agora estamos falando de 1 milissegundo de latência. A outra dimensão, fica no topo aqui do triângulo, é a dimensão do Extreme Mobile Broadband. Aqui estamos falando de banda larga móvel, de velocidades de até 10 gigabits. Né? Comparando com 100 megabits do lado direito, que é o 4G, aqui estamos falando de 100 vezes mais velocidade no 5G. Para alguns, isso pode significar apenas mais velocidade na sua casa, no escritório. Mas para a Nokia, isso significa uma experiência, mais uma vez, extraordinária de mobilidade. É a capacidade de ter a mesma experiência na sua casa, no seu escritório, em qualquer ambiente, ou no meio do caminho entre a sua casa e seu escritório. A terceira dimensão, no canto esquerdo do quadro do 5G, do triângulo do 5G, é a dimensão do Massive Machine Communication. Aqui estamos falando de capacidade de conectar milhões de dispositivos por quilômetro quadrado. Milhões de dispositivos. Bem diferente dos milhares de dispositivos no 4G. Aqui são milhões. Então, para alguns, isso pode até significar conectar uma câmera de vigilância, por exemplo. Mas para a Nokia, isso significa uma sociedade muito mais segura. Por quê? Porque agora nós podemos conectar milhões de câmeras. Para alguns, isso pode significar monitorar a qualidade do ar, como temos em cidades como grandes cidades aqui no Brasil. Mas para a Nokia, isso significa a possibilidade de cidades inteligentes. Por fim, o nosso cientista-chefe da Nokia, que se chama Marcus Weldon, ele comenta que estamos entrando num ciclo virtuoso de investimento. Investimento em inteligência aumentada, edge cloud, novos dispositivos, mas definitivamente em grandes investimentos em 5G. Bem, eu espero que essa introdução tenha atraído o interesse de todos pelo 5G, e ao longo desse evento aí eu vou compartilhar com vocês casos de uso baseado no 5G. Dagoberto, volto para você. Muito obrigado, Fábio. Só gostaria de comunicar que eu, especificadamente, estou com alguns problemas no Q&A, mas a Marcela está me ajudando aqui, e veio uma pergunta direcionada: o que é e qual é a influência da LTE, e se você poderia falar um pouquinho mais sobre isso. Certo. O LTE é o 4G, né? Long Term Evolution. Foi o nome dado à quarta geração de celulares. Então, quando você escuta LTE, significa o 4G que conhecemos hoje como consumidores de uma rede pública. Né? Então, o que significa uma rede 4G? Hoje, se nas áreas urbanas nos deparamos com grandes torres, essas torres contemplam rádios e antenas. Esse você pode tratar como sendo o 4G. Né? O 4G é amplamente hoje utilizado no Brasil, temos cobertura em mais de 4.000 cidades. O 4G ele vem não só nos apoiando no dia a dia, como consumidores finais que somos, mas também apoiando a indústria como um todo para conectar coisas e pessoas. Bacana, Fábio. E a gente sabe a questão da latência com relação ao 5G, que é outro salto, né, em comparação com as tecnologias
e a gente também conversa e troca algumas informações sobre o quão importante isso é hoje para veículos autônomos, né? O que ele realmente possibilita. Você poderia explicar para nós como que, o que ele traz nessa questão de latência, o que efetivamente é a latência e o quão num tema, por exemplo, como o tema de veículos autônomos? Perfeito. Veículos autônomos é um tema bem abrangente. Podemos falar de veículos autônomos para nós, como usuários, são nossos carros, caminhões, mas também podemos falar de veículos autônomos na área, por exemplo, de mineração. Aqueles grandes caminhões da Caterpillar, Komatsu, sendo operados de forma remota. Mas também podemos levar isso até para o ambiente industrial, com veículos autônomos, AGVs, AMRs, onde hoje nos apoiam na área de logística, todas as empresas. Hoje, se percebermos, o 4G ele já pode nos apoiar até um certo passo, né, que seria do conhecimento ou do entendimento do que está acontecendo em termos de mobilidade. Mas apenas o 5G que vai nos trazer essa baixíssima latência, que é a capacidade de perceber e reagir. Então, a baixa latência para os veículos autônomos é muito importante, porque, voltando aos exemplos que eu dei, no exemplo de carros, se eu tiver 5 carros autônomos, e se eu não tiver uma latência baixíssima, eu não vou ter a capacidade, ou melhor, os sistemas não vão ter a capacidade de perceber que o veículo da frente freou e eu não vou poder reagir em tempo suficiente para parar o equipamento. Então, isso acontece tanto na área na área dos veículos para usuários como nós, mas também na mineração ou na indústria, que são os veículos autônomos que nos ajudam na logística. Obrigado, Fábio. E outras perguntas que estão surgindo aqui para nós, obviamente, como o 5G é cada dia mais comunicado, falado, apresentado, surge uma expectativa e uma ansiedade muito grande de quando isso realmente vai estar um pouco mais popularizado, mais implementado. Perguntas, elas vêm no sentido de qual hardware eu preciso implementar para poder utilizar essa tecnologia. Acho que talvez aí você pode transcorrer também um pouquinho sobre rede privada, né, utilizando 5G, que eu acho que também é um grande diferencial que a gente pode trazer para a discussão. Quanto tempo leva para a gente ter essa cobertura hoje disponível no país? E quais são as empresas de hardware que poderiam estar associadas, ligadas a esse processo de implementação? Tá certo. Eu vou começar, então, com a primeira... vou começar com o tempo, né? Hoje, você pode... bem, a Anatel, primeiro, é o nosso órgão aqui no Brasil, né, que regulamenta toda a parte de comunicações no que tange aqui o nosso país. A Anatel, em abril, publicou uma resolução que define as faixas de espectro disponíveis para o 5G. Então, com essa resolução, agora nós conseguimos entender o espectro disponível para o 5G. Todos nós ouvimos falar do leilão do 5G. A expectativa é que em junho, julho desse ano, saia o leilão. E esse leilão, ele é importante para nós, como sociedade, em 2 aspectos. Primeiro, ele vai disponibilizar uma quantidade de espectro muito grande, é um dos maiores leilões do mundo, são 400 MHz disponíveis em um único leilão, são 4 blocos de 100 MHz, ou seja, isso é muito importante e vai permitir com que todas as operadoras que venham adquirir esse espectro possam entregar para usuários como nós a melhor experiência possível. E o segundo aspecto é o modelo do leilão, que também é muito importante para nós como sociedade. E esse modelo, ele parte do princípio que quanto mais cobertura a operadora disponibilizar, menos ela paga nesse leilão.
Então, isso é um formato ótimo para nosso país e para o desenvolvimento do país como um todo. Mas, em paralelo, também, isso que eu acabei de comentar, significa as redes que conhecemos como hoje, como usuários, são as redes públicas de celulares. Mas também, no mundo, já há um bom tempo, e foi a partir da introdução do 4G, existem as redes privadas, a capacidade das empresas poderem implementar redes de celulares privadas, totalmente segregadas das redes públicas na sua geografia, no seu polígono de atuação, na sua planta. Então, em paralelo, a Anatel disponibilizou uma faixa de frequência, 100 MHz, entre o 3.7 e 3.8 GHz para empresas no Brasil. Com isso, as empresas agora conseguem criar essas bolhas 4G ou 5G, permitindo então com que você tenha total controle e visibilidade de uma rede 5G no seu chão de fábrica, de uma forma segura, porque toda a rede 5G, os rádios, as antenas, o servidor que gestiona toda a rede, os SIM cards, estão dentro do seu controle. Entre a última parte da sua pergunta, dos fornecedores, a Nokia é um dos grandes fornecedores mundiais nesse segmento, no segmento de rádios e no segmento de core de uma rede móvel. O importante, aí só finalizando, em relação aos equipamentos, aos dispositivos, os terminais, por o 4G e o 5G serem padronizados através de um órgão, o 3GPP, isso permite com que qualquer empresa hoje no mundo possa desenvolver um dispositivo, um terminal para conectar numa rede 5G. Isso permite, como o Daniel comentou na sua apresentação, que hoje você possa desenvolver soluções para o agronegócio, para a saúde, para a indústria como um todo, ou para usuários como nós, no nosso dia a dia. Bacana, Fábio. Obrigado. Acho que a gente abrangeu aqui agora uma questão relacionada à frequência, ao leilão, onde vieram várias perguntas aqui com relação ao tema. A gente começou nessa sua resposta, começar a entrar um pouquinho no tema de infraestrutura, hardware, e dentro desse contexto vieram algumas outras perguntas adicionais. As perguntas, elas se referem assim, existe alguma coisa dessa infraestrutura hoje aplicada, que é aplicada no 4G, que ela pode ser compartilhada, fazer um upgrade, alguma coisa nesse sentido em relação a ela começar a ser utilizada em 5G? E se essas frequências que estão sendo definidas, que nem você colocou para a indústria de operação, elas são frequências que são de fácil... se discute no resto do mundo como um todo, ou são coisas exclusivas para mercado brasileiro, tá? E dentro dessa parte de hardware aí que você comentou, tem uma questão muito grande sobre a interoperabilidade de equipamentos de várias marcas entre si, com tecnologias diferentes, e você mesmo agora na sua resposta colocou que você pode fazer essa questão de equipamentos específicos para redes 5G e assim por diante. Como que você vê essa questão de interoperabilidade, se é de fácil conectar outra, de uma empresa para outra, nesse sentido? Bom, começamos pelos dispositivos. Sim, os dispositivos, eles são padronizados, né? Então, mais uma vez, tem total padronização, o que permite com que, no ambiente industrial, para colocar uma situação mais complexa, diríamos, onde temos celulares, temos tablets, temos gateways de IoT, temos roteadores. Nesse tipo de ambiente, hoje você tem uma diversidade gigantesca de dispositivos. Contando 4G e 5G, são mais de 2.500 dispositivos hoje no mundo disponíveis para esse ambiente industrial. Isso permite com que você adquira um dispositivo da Nokia ou de qualquer outra empresa, ou você possa desenvolver o seu próprio dispositivo. Ou você pode, muitas vezes, até, se você quiser adquirir um celular num varejista, hoje umas Casas Bahia, uma Americanas,
você pode trazer seu terminal, esse celular, esse tablet, adquirido num varejista, colocar um chip de uma rede privada, 4G ou 5G, e poder interagir na sua rede. Então, a questão da interoperabilidade, em termos de dispositivos, é muito grande. Em termos de rede 5G, cada fornecedor tem a sua rede, mas também, nós como Nokia, também apoiamos sistemas abertos, né? Então, caso uma empresa queira utilizar o core da rede móvel de um terceiro e utilizar o rádio da Nokia, isso também seria possível, né? E que seria, em outras palavras, em termos técnicos, o que conhecemos no mercado de Open RAN. Então, a Nokia tem o seu core da rede móvel? Tem, mas também trabalha com sistemas abertos como aí o Open RAN. Não sei se eu atendi todas as perguntas, respondi todas as perguntas. A princípio, sim, Fábio, eu agradeço. Dentro dessa parte ainda de hardware, tem uma pergunta com relação ao consumo energético. Não sei se você possa contribuir um pouquinho com isso. A pergunta vem no sentido de que, como a gente falou da latência para o 5G, e com a maior entrega, pressupõe-se para esses hardwares, essas máquinas, uma maior necessidade de energia, né? E sendo que alguns dispositivos IoT, eles são limitados. Qual que é a sua visão sobre isso e se você enxerga efetivamente uma barreira, um problema com relação ao tema? Ótima pergunta, né? Se dermos um passo atrás, antes de falar do 5G, o 4G, né, ele já introduziu tecnologias como Narrowband IoT, Cat-M, que permitiu, então, que o consumo de energia no dispositivo, sensores, sejam muito pequenos, né? Então, a tecnologia já permite hoje que os dispositivos hoje possam ficar 1, 2, 3 anos com a mesma bateria, né? Então, você hoje pode rastrear ativos dentro da sua empresa através de um sensor, o qual tem um tempo de vida de 2, 3 anos. O 5G, então, ele tem que dar um salto, né? E a expectativa é que novos dispositivos 5G cheguem até 10 anos de tempo de vida. Legal. E aí vocês, mais uma vez, podem começar a imaginar esse mundo extraordinário, mais uma vez, né? Nós, como Nokia, nós entregamos a tecnologia, e cabe a nós, como consumidores finais, e como grandes empresas, usarmos a nossa criatividade para criarmos novas aplicações para tirar o melhor benefício dessa tecnologia. Bacana. Fábio, obrigado. Para fechar, uma última pergunta que dá para fazer uma contextualização para o próximo palestrante também. Opinião da Nokia sobre segurança de dados 5G, quando a gente fala efetivamente sobre veículos autônomos, vem na cabeça imediatamente a questão de segurança de dados também. Tem relação, se existem protocolos, se os protocolos serão comunicáveis entre as redes também, já conta de segurança de informação. Sim. Quando falamos de tecnologia de celular, a segurança é parte intrínseca da solução de celulares, né? Então, isso vem desde o 1G, 2G, 3G, 4G, e cada vez vamos evoluindo mais. É importante lembrar que o seu chip, o seu SIM card que nós temos hoje no nosso celular, ele primeiro, ele se registra na rede, e a rede registra esse celular. Então, a gente parte do pressuposto que existe uma autenticação, já a partir do momento que você tem esse SIM card. E o SIM card, toda a comunicação desse chip com a rede, ele é todo criptografado. Então, a segurança, ela é intrínseca à solução. Na interface aérea, todo o tráfego é encriptado, né? E dentro da solução, que é o core da rede móvel, que gestiona, administra os rádios,
ele é todo ele baseado em tecnologias para atender todo o compliance, segurança mais rígidos do mercado. Muito bem, Fábio, muito obrigado pelas colocações, pelas perguntas. A gente tem mais perguntas, difícil no Q&A, desculpa, difícil responder todas ou agregar todas numa mesma pergunta, até dificultando um pouco a tua vida aí, Fábio. Mas muito obrigado pelas colocações. Se você puder dar uma olhadinha lá no Q&A e de repente responder algumas outras também, agradeço. Bom, devido à restrição de tempo, a gente precisa deixar esse tema bastante motivante aí agora de 5G e precisamos encaminhar para o próximo passo. Para o próximo passo, a gente gostaria de trazer um pouquinho também a aplicação na indústria, IoT, temas correlacionados ao 5G, e eu gostaria de convidar o Jefferson Simoni para entrar agora nessa discussão e fazer a apresentação. Contigo, Jeff. Valeu. Deixa eu, então, me avisa quando vocês estiverem vendo minha tela. Tá, estamos vendo, Jefferson. Perfeito. Bom, a ideia, então, agora é falar um pouquinho para vocês da questão de como o 5G, a transformação digital, né, ela é importante para a Bosch e, claro, para todos nós, né, e o que foi bastante interessante já colocado na apresentação anterior, que foi muito interessante, que foi legal, porque acho que muitos conceitos básicos do 5G já foram colocados, perguntas, então acho que vai ser bastante interessante essa jornada rápida que eu vou colocar, que claro que depois nas perguntas, inclusive no plenário depois, acho que a gente vai ter algumas coisas a mais. Uma coisa que eu gostaria de apresentar para vocês é a questão ligada a quando a gente fala efetivamente da questão da transformação digital, que na verdade nós estamos dentro dessa revolução digital, né, que todos nós conhecemos, e ela tem várias dimensões do negócio, de comportamento, de liderança e de tecnologia, né? Na minha fala aqui, eu vou focar bastante na questão de tecnologia, né? Mas com certeza na próxima palestra acho que a questão de negócio vai ser falada também, e claro que nas perguntas, eventualmente, a gente pode falar um pouquinho mais dos aspectos mais de comportamento, liderança e tudo mais. Bom, primeiramente aqui, eu queria colocar que, efetivamente, a transformação digital, ela lógico, lá quando comecei dentro da empresa, na Bosch, com 2.000 computadores, e o sonho era paperless, né? E isso ficou como transformação digital, né? Mas, claro que hoje a transformação digital realmente a questão do IoT, onde você se relaciona não só com as pessoas na mídia social, mas se relaciona com as máquinas com elas, né? Essa é a grande questão do IoT, e ela cada vez mais vai ser em tempo real. Então, foi muito legal o que foi trazido agora há pouco, né? Que realmente essa questão do tempo real, ele é muito interessante. Inclusive a questão que a gente viu, né? Que nós, seres humanos, temos latência, né? E com o 5G, as máquinas estão trazendo uma latência, uma percepção menor do que a gente pode conseguir, tanto que alguns falam que, na verdade, essa parte do 5G está trazendo uma sexta órgão sensorial para a gente, né, que vai dar algumas informações que os nossos não tem condição. A questão da realidade estendida, sem dúvida, ela é super importante, a questão de automação é super importante, e a parte de aí, eu vou falar um pouquinho mais, e a questão também da questão de blockchain, ou aqui, por exemplo, a gente pode um exemplo bem na China, onde tudo hoje não é só a internet das coisas, mas é a internet de tudo e dos negócios também. E, claro, eu não precisaria falar aqui que toda essa parte do Covid, ele especialmente está acelerando muitas coisas aqui nesse mundo nosso. Bom, a questão, falando de Bosch, ela é uma empresa também igual a Nokia, né, centenária, e sempre foi uma indústria, né, mecânica, eletrônica, e que viu que esse mundo novo de tecnologia, ela teria que colocar
colocar uma nova visão, e a visão dela é realmente ela ser uma líder de AIoT para o mundo. Vou falar um pouquinho mais sobre essa questão do AIoT. E a meta da Bosch é realmente, em 2025, ser uma das grandes líderes do mundo no IoT. A Bosch, o que é interessante da empresa é que ela está em vários segmentos, né? Então, ela está tanto na parte de energia e tecnologia predial, em mobilidade, que é o ponto mais forte da Bosch, né? Mais ou menos 60% do nosso portfólio, das nossas vendas mundiais, são em mobilidade, tecnologia industrial e bens de consumo. E, claro, que no Brasil também nós temos uma presença de quase todos os negócios mundiais da Bosch. Aqui, a questão dos pilares da empresa, né? E a questão que é importante, que todos os produtos Bosch, e acho que também no futuro quase todas as empresas vão ter a mesma demanda, que todos os produtos, de alguma forma, eles vão ter que estar conectáveis, que é o IoT, mas tem que ser inteligentes. Por isso que é um termo, não sei se todo mundo já teve contato com esse termo, IoT é onde você tem o AI e o IoT juntos, porque realmente para agregar o valor é fundamental a questão do AI em conjunto com o IoT, que é muito interessante, né, que foi colocado, já que a Hacká, acho que uma grande iniciativa aí, que a próxima discussão é sobre AI, né? E realmente a Bosch já há 2 anos fala, não tem como você, by design, você tem que pensar um produto conectável e inteligente. A questão de co-inovação é fundamental, quer dizer, nenhuma empresa, quando a gente fala Bosch quer ser líder, mas ela vai ser líder com parcerias. E, por exemplo, a Nokia, estamos aqui, é uma grande parceira Bosch. Várias iniciativas de 5G que nós estamos tendo, a Nokia é uma das nossas parceiras. Então, sem dúvida, co-inovação é fundamental dentro dessa, se você quer ser uma líder mundial, né? E a outra, que é a questão de confiança digital, né, com o AI, que eu acho que é uma discussão que sem dúvida, ela pode ser bastante aprofundada num próximo evento, né? Que, sem dúvida, até hoje, o grande problema era se você tinha um problema de qualidade na sua indústria, né? No futuro, é qualidade, sem dúvida, né? Mas também é questão de como você lida com dados. Então, você, por exemplo, tem um problema com dados do seu cliente, vai ter um problema tão grave como você tem, de repente, uma peça que tem que fazer um recall enorme. Quer dizer, a reputação ela pode ser realmente muito prejudicada se você não cuidar da parte de segurança da Digital Trust. Então, esses são 3 pilares para a Bosch e para aquela visão de liderança mundial. Claro que isso, a empresa ela tem que se mudar, quer dizer, uma empresa de manufatura se tornar uma empresa digital do tamanho que é a Bosch, com mais de 400 mil funcionários, né? E realmente um portfólio enorme, né, de produtos mecânicos, elétricos, eletrônicos, né? Então, essa questão digital é muito interessante. Então, vou passar rapidamente só para alguns cases, só para vocês sentirem esse processo que a Bosch está tendo. E, claro, que acho que todos vocês, de alguma forma, estão também tendo um processo, mas vou mostrar um pouco como que está a Bosch. A primeira questão que antes e para a Bosch, claro, falar, pô, mas como a Bosch sai de mecânica e metrônica e já pensando em ser uma líder de IoT? Um fator preponderante da Bosch é a questão de sensores. Quer dizer, a Bosch é uma das grandes produtoras de sensores do mundo, né? Então, todos esses microsensores, onde vão em todas em carros, em celulares, por exemplo, praticamente a maioria dos celulares que todo mundo usa tem um sensor Bosch, que é aquele quando você muda a tela, né, para horizontal ou vertical, o sensor que percebe o seu movimento e colocar a tela, a maioria dos celulares é um sensor Bosch. E, por exemplo, a Bosch, o maior investimento industrial da Bosch foi há 2 anos atrás, 1 bilhão de euros numa fábrica de sensores, para toda a fabricação das novas versões de sensores, que vão ser fundamentais para todos os produtos de mercado e, por exemplo, produtos que a Nokia vai colocar no mercado. O que está acontecendo com a Bosch nessa transformação digital? Por exemplo, coisas que são para a gente, há um pouco tempo atrás, impossível de pensar. Quer dizer, a questão do carro, de toda essa parte do 5G, de fazer tudo, o Digital Twin, de integração, tudo, a Bosch entendeu que uma das grandes parceiras para ela seria a Microsoft. Então, a Bosch assinou recentemente, algumas semanas atrás, essa parceria com a Microsoft, a parte da cloud Microsoft. Então, toda a questão
do diálogo carro com a cloud, com outros carros, nós vamos ter a parceria com o Ford, com a Microsoft, e sem dúvida a parte de 5G, né? Vários parceiros a gente deve ter, e com certeza, por exemplo, aqui a Nokia vai ser uma delas. Outra coisa do IoT, também é um carro da Mercedes, que já sai de linha, onde não só você interage com o seu carro e tem toda a questão de navegabilidade do carro e tudo mais que você precisa, e eventualmente até para carro autônomo, mas também você, do seu carro, já conversar com a inteligência da sua casa. Então, você pode fazer um monte de ações de IoT dentro da sua residência inteligente e já dentro do seu carro, dentro de um ambiente comum, ou seja, ligando o campo de mobilidade e de smart home. Falando agora no Brasil, por exemplo, mineração, a gente falou, mineração para o 5G é fundamental, e a gente, em IoT, temos produtos aí de mercado que fazem a gestão da parte de conectividade, e aqui eu trago esse produto que é de manutenção. Por exemplo, tem uma pessoa do meu time que estava testando o LoRa em cavernas lá no Chile para ver a extensão até onde você chega com o LoRa. E aí a questão, de novo, você várias tecnologias, né? E agora, uma fase importante que a gente está fazendo é a questão aonde realmente vai fazer sentido a gente já fazer a migração para o 5G. Por exemplo, um outro caso nosso foi a primeira aplicação IoT com AI dentro da empresa aqui no Brasil, foi numa gestão de gado, onde você faz, a gente consegue dentro de todo um plantel aí de milhares de bois, né? Onde eles passam uma balança, a gente consegue saber o peso médio desse boi, né? Para o fazendeiro, e a dificuldade é enorme, porque, para você ter uma ideia, um boi, né? Ele pode mudar de peso de 30, 40 quilos por dia, e quando ele passa pela balança, ele não para na balança, tira a aliança e pesa. Ele também está se movimentando rápido, o outro boi. Então, aqui também a gente mostra a questão de importância dessa conectividade do IoT, por exemplo, num caso desse tipo. Um bastante recente, né, que vocês acho que uma boa parte de vocês estão sabendo, essa parceria da Bosch e da BASF para a parte de agricultura, né, na questão de você ter justamente toda a tecnologia necessária para a gestão IoT de uma fazenda, né, e qualquer atividade agrícola. E também é legal, né, acho que já fica um convite para o pessoal participar do evento de amanhã, que com certeza esse tópico deve entrar bastante. E 5G, né? 5G, como que a Bosch está? Claro que aqui eu vou falar muito pouco, porque acho que foi brilhantemente já abordado na palestra anterior, né? Mas o que é importante da Bosch, que são mais de 270 fábricas no mundo, e lá na Alemanha já estamos 250 plantas aqui, né? E às vezes fica dependendo do tamanho da planta, mas a gente é uma pioneira já de utilizar o 5G na produção, a gente vai falar um pouco mais, e já estamos com alguns produtos já 5G em pré-lançamento, né? Aqui, a gente está falando de indústria, aqui é uma pesquisa, inclusive aí tem os dados da McKinsey, vocês podem ver da Nokia, por exemplo, o número de fábricas que você tem no mundo, né? São 10 milhões, imagine o potencial disso, e inclusive a questão de negócios que a gente pode ver de potencial. Então, 50% dos negócios que a gente vai ter com o 5G vão estar dentro da parte de indústria, que mostra o grande potencial e realmente desse grande movimento do nosso, e toda a questão que a gente está vendo, a questão do próprio leilão, que está favorecendo muito essa questão nossa, né, porque realmente é um grande momento, uma grande oportunidade para o Brasil. A questão ligada claro que aqui só mostrando para vocês as várias áreas que a Bosch vê potencial, né, de onde que ela atua, né, mas sem indústria e mobilidade são bastante fortes. E aqui no Brasil, a questão, eu diria, na parte de agricultura e mineração, né, e a parte de construção em geral, principalmente fora do Brasil, nós temos isso. Uma das razões porque a manufatura, né, porque a gente já veio num caminho
num caminho de 4G, inclusive, da Indústria 4.0, inclusive 4G, que sem dúvida ajudou bastante também, né? Então, você está evoluindo muito a indústria e com a vinda do 5G, realmente você consegue pensar o que nós temos na cabeça, aquela fábrica do futuro, né? Onde é importante a parte de segurança, performance, independência, confiabilidade, que o 5G vem trazendo e gerando uma revolução dentro da revolução de transformação digital que o IoT está trazendo para a gente. Aqui, rapidamente, nós estamos já com 2 plantas, já com a rede privada, né, utilizando já parte do nosso produto, não é teste mais, né, já estamos usando, então é sem dúvida uma experiência bastante. Então, desde novembro de 20 já temos duas plantas já com o 5G privado. Falando da fábrica do futuro, e aí também que a gente não pode olhar o 5G, né, ele sozinho, né, porque ele faz a revolução, mas sendo a revolução, ele tem algumas tecnologias que vão acompanhar, que vão acompanhá-lo e também vão ser ajudadas, né? Então, a questão do Edge Computing, né, a questão do AI e a realidade estendida, né? Então, essas são, sem dúvida, tecnologias fundamentais aí para fazer essa fábrica do futuro e para várias outras atividades, por exemplo, na medicina, né? Que várias aplicações você vai poder também. E aqui, que é o que eu chamo a atenção, que com o 5G também, e até para garantir logicamente, a questão do tempo, né? Que você vai ter que estar também os computadores próximos, né? Não tem sentido também você ter toda a estrutura com essa possibilidade de fazer coisas em tempo real, se você perde tempo na transmissão de dados. Então, a questão de computadores do lado da planta, e a atividade de Edge Computing, também vai ser uma coisa que a gente vai ter cada vez mais. Então, a questão da fábrica totalmente flexível, e a Bosch até usa, alguns usam, quer dizer, basicamente, no futuro, só as paredes, o teto, né, e o chão não vão ser flexíveis, né? E a questão de todo o controle de posicionamento, onde estão os produtos, toda a questão de dependência dos processos, né? Tudo em tempo real, né? E totalmente wireless. A Bosch aqui já tem vários cases aqui de produtos, e aqui a questão que eu chamo a atenção, essa questão que foi a pergunta, né? E como fica a parte antiga? Então, a Bosch já tem soluções de retrofit, onde você coloca alguns produtos que não são ainda conexões que não estão dentro do 5G ainda, mas dentro de uma estrutura 5G. E o 5G, então, ele possibilita ser uma plataforma, e muita gente usa esse termo, o 5G como plataforma de conectividade dentro da empresa. A Bosch aqui no Brasil, nós trabalhamos bastante na parte de regulamentação, né? Tanto na parte de mobilidade e a questão de redes privadas, o que é até interessante, que a rede privada que foi comentada, do 3.7, 3.8, é exatamente a mesma que é utilizada na Alemanha, né? E vários países usam perto dessa faixa, mas a nossa ficou exatamente igual à da Alemanha, então a gente ficou muito contente desse trabalho que nós fizemos, né? E, por exemplo, com a BIN, outros, a Hakai e todos os outros que também, de alguma forma, trabalharam, então foi muito bom. A gente tem participado de vários eventos, inclusive vai ter um em Brasília agora, semana que vem, e estamos trabalhando em 3 projetos, nós estamos planejando agora ter pelo menos 3 projetos, para testar a questão do 5G e exatamente os ganhos dele e como a gente pode melhor aproveitá-lo. O que é interessante, que a gente pode discutir um pouco mais, nós temos versões de 5G, quer dizer, o 5G, com todas as características que a gente está falando agora, vai ser a versão 17, 18, nós estamos ainda evoluindo as versões, né? O legal que no leilão já o pessoal vai ter que entregar a versão 16, que é que vai sair no ano que vem. Mas, então, a utilização total do 5G, ela vai demorar um pouco. O que é bom para a gente, porque a gente pode realmente, no Brasil, acelerar, se a gente conseguir acelerar todas as nossas parcerias e tudo mais, a gente vai conseguir, daqui a 1, 2 anos, estar no mesmo nível ou muito perto dos outros países que já começaram, né? E já com todas as funcionalidades. Então, nós temos uma janela, e essa janela, sem dúvida, a gente vai ter que aproveitar. Então, esse evento aqui mostra também o interesse, e realmente nós vamos ter que trabalhar bastante tempo juntos. E é isso, minha visão geral. Obrigado pela Hakai, pelo convite, e o prazer de estar com meus colegas aqui
conversando sobre isso e debatendo sobre o tema. Obrigado. Jefferson, muito obrigado pela explicação. Eu vou tentar consolidar aqui algumas que estão indo no sentido de infraestrutura também, tá? As perguntas, elas vêm muito em relação à transmissão de dados, e a pergunta mais específica é se já existe algum tipo de estudo ou alguma análise feita comunicação 5G em ambientes com muito ruídos, como, por exemplo, um ambiente de chão de fábrica, tá? Aí também convido o Silvio e o Fábio, se quiserem complementar a resposta do Jefferson. E com base nessa experiência que a gente tem hoje com devices, né? Nessa parte de transmissão de dados, qual é a tecnologia que seria mais interessante? Eu acho que até talvez eu estou com um problema no QNNA, mas talvez até o Fábio já tenha respondido. Mas qual é a tecnologia mais interessante? Seria o Enhanced Machine Type Communication, né, o eMTC, ou indo para um tema do Narrow Band, né, o NB-IoT, nessas redes de LTE ou 5G, ou até mesmo a utilização de uma rede privada, e aqui nessa questão de rede privada para transmissão de dados, eles trouxeram o exemplo do LoRa, né? Essa é a consolidação de ver contigo se você pode contribuir, e convido também o Daniel e o Silvio para o tema. Sem dúvida. O que eu posso dizer aqui, porque eu acho que, sem dúvida, o Fábio vai ter muito mais autoridade, eventualmente também o Silvio em alguma aplicação. O que eu diria é que nós estamos, todo mundo está em fase de teste, então todas essas situações estamos testando, né? Por exemplo, a Bosch decidiu ter 2 plantas com 5G já dentro do ambiente produtivo para ter todas essas situações que acontecem numa fábrica serem testadas também. Então, agora a Bosch vai realmente colocar isso dentro no dia a dia da fábrica, né? Que tem várias situações, por exemplo, ruído e outras coisas mais. Então, os testes vão acontecer, nós também estamos conversando para fazer alguns testes que a gente acha importante. A questão do 5G não vai substituir tudo, né? Ele não é o que vai... Quer dizer, vai depender das situações onde você, que nem o Fábio mostrou, situações que você precisa uma grande conexão, a questão de confiabilidade muito grande, mas vai conviver bastante as tecnologias, né? Mas aí, Fábio, eu acho que parceria primeiro para você dar uma... E a questão claro, a questão de rede privada está muito ligada à confiabilidade, que você tem que garantir a confiabilidade, porque, na verdade, você vai usar para tempo real, né? E não adianta ligar, de repente, no call center e falar, olha, minha rede aqui caiu, agora eu vou precisar de vocês, nos próximos 30 segundos, né, fazer tudo voltar, né? Então, não é possível isso. Mas, Fábio, eu acho que seria legal que você poderia dar um pano de fundo em relação a esses testes e a utilização das várias tecnologias. Claro, com certeza. Eu acabo de compartilhar, na verdade, estou compartilhando no Q&A e também agora no chat, né, um vídeo no YouTube dos primeiros resultados. É muito novo, né? Eu acho que postamos isso, foi semana passada, né? Resultados práticos de uma implementação 5G, cobertura, numa das fábricas da Bosch, ali ao longo, na área de Stuttgart, eu não me lembro o nome da cidade. Feuerbach. Isso. Então, esse vídeo ele demonstra resultados práticos dentro da fábrica da Bosch, né? Então, ali você vai conseguir entender como o sinal ele se propaga e a potência do sinal, né, utilizada. Isso é um caso prático, é um caso que vocês estão utilizando. Aqui no Brasil nós estamos implementando as primeiras redes aí de 5G em ambiente industrial também. Então, diríamos que em algumas semanas nós também poderemos ter casos práticos aqui no Brasil e a comunidade do Brasil como um todo poder entender esses resultados e poder usufruir dos mesmos. O que está complementando dentro da Bosch especificamente, mais ou menos nós estamos mundialmente de 20 a 30 pilotos, né? Então, inclusive agora estamos entrando numa fase já de implementação. Então, realmente a ideia é testar várias situações e os testes que a gente vai fazer no Brasil é exatamente ver quais são os testes que são mais interessantes e, por exemplo, estou conversando com a Nokia também para ver como a gente começar esses testes o mais rápido possível. Muito bom. Em relação às tecnologias, se a gente for ver os últimos 30 anos ou mais, passamos por várias ondas tecnológicas, principalmente quando a gente fala de conectividade.
Por isso que hoje o mundo, tanto em casa, no seu escritório, na indústria, nos deparamos com cabos, fibras, cabo coaxial, cabo Ethernet, fibra ótica, todo tipo, par trançado, até hoje, né? E no caso de tecnologias sem fio, aí nós temos uma gama gigantesca. O Dagoberto comentou, né, pela pergunta, temos vários tipos de tecnologia que podem ser aplicadas no nosso dia a dia. LoRa é uma delas, Sigfox é outra, Zigbee, redes mesh, são inúmeras. Redes privadas, né, que trazem alguns benefícios, como o Jefferson comentou, uma rede altamente, com uma rede de missão crítica, uma rede que vai trazer uma baixíssima latência. São diversas opções. O que realmente dita qual é a tecnologia a ser usada é a própria aplicação, né? Então, se o cliente, se o usuário, melhor dizendo, final, ele precisa buscar apenas uma mensagem, né, a cada 5 minutos de um sensor, talvez aí você se depara com inúmeras opções, né? Hoje, tecnologia sem fio. Agora, se você está procurando uma tecnologia que vai te atender desde o sensoriamento até aplicações avançadas da indústria 4.0, então, o que se acredita, e que a tendência, é que o 5G venha atender todo esse escopo. Não. E só para comentar, né, que é a questão do 5G, mas já estão estudando o 6G, e o 6D o pessoal está dobrando a aposta em termos de KPIs, né? Então, é uma revolução que essa questão do extraordinário vai ter, extraordinário, quer dizer, realmente é uma coisa que é difícil a gente ver o que pode acontecer. Por exemplo, um que me chamou muita atenção é a parte sem dúvida, de realidade estendida e, por exemplo, holografia, né? Quer dizer, talvez a questão de holografia que eu vi lá quando fazia em 78 na Unicamp, eu vi lá na física um teste de holografia. Talvez a holografia vai ser uma coisa normal no futuro e, de repente, nós estamos com imagem holográfica aqui, fazer uma reunião daqui, sei lá, 5, 10 anos. Legal. Adiante. Diga lá, Fábio. Não, na verdade, eu imaginei que até o Silvio aqui da Pumatronic poderia dar uma visão aí também de futuro. É isso aí. Né? É isso aí. Então eu vou pegar a tua deixa agora, Fábio, desculpa interromper. Fábio, Jefferson, muito obrigado pela participação nesses últimos momentos. E agora eu vou pedir para o Silvio mostrar um pouquinho aí, expandir um pouco mais isso que a gente está discutindo, com aplicações, exemplos aí que a Pulmatronics pode trazer para nós. Vamos lá, Silvio. Olá, pessoal, acho que vou mostrar um pouquinho daquilo que a gente faz. Primeiro que é uma honra a gente estar do lado de pessoas e empresas como Bosch e Nokia, né? Então, obviamente, são empresas multinacionais totalmente conhecidas. Eu preciso falar um pouquinho da Pulmatronics. Acredito que nem todo mundo conhece ela. Então, eu vou apresentar para vocês aqui, basicamente, como que tudo aconteceu. A Pulmatronics é uma empresa aqui de Curitiba. A gente está há mais ou menos 12 anos no mercado. Foi 2007, né? E a gente surgiu, até curioso, para substituir uma câmera Bosch, que era amplamente usada nos dispositivos de captura de imagem, principalmente nos radares eletrônicos. Na época, essa equipe aqui trabalhava numa empresa de fiscalização eletrônica, que no Brasil é muito forte, e tem algumas peculiaridades, né? Então, a fiscalização eletrônica de veículos demanda algumas peculiaridades no que tange a captura de imagens. Não é uma câmera simples, eu preciso pegar veículos em altíssima velocidade, às vezes no escuro total, sem nenhuma iluminação, numa rodovia, onde não alcança muitas vezes comunicação, né? Então, a gente está falando de comunicação muito bem, sabemos do tamanho do Brasil e das nossas especificidades, aí a gente vai citar um pouco dessa história e de todo o tão longo que é o caminho para chegar numa comunicação ideal, mas, enfim, aí aparecem todas as oportunidades de negócio, que eu acho que é importante a gente falar aqui.
Somos uma empresa pequena, por volta de 100 colaboradores, mas, de novo, é muita honra estar sendo lembrado e como a gente começou e desenvolve todo o nosso projeto aqui na fábrica, inclusive a verticalização da montagem. A gente trabalha realmente verticalizando muitas coisas para poder atender muito rápido os clientes, e a gente tem uma visão muito forte na demanda local. Então, desenvolvemos muitas coisas pensando no Brasil e nas particularidades. Então, nós precisamos investir bastante em tecnologia, e aí entra nas questões que a gente tem falado, na transformação digital, principalmente na inteligência artificial, que é o nosso foco. Fábio falou muito bem das questões de sensores, das sensibilidades humanas. A Pulmatronics vem principalmente para focar na questão da visão. Então, o nosso sensoriamento é grande parte, diria que mais de 90% focado em análise de imagem, tentando transferir a função do olho humano para a máquina. Nós temos esse desafio que é fazer a máquina ser o mais perfeito possível do que o olho humano pode olhar. Então, nossa meta é, se o olho consegue identificar, a gente também deveria poder, através de trabalho de máquina, né? O nosso mercado, a Pulmatronics, ela não é tão divulgada e conhecida porque a gente basicamente atua no mercado B2B, e o nosso grande foco principal é nesses 6 mercados, que é fiscalização de veículos, monitoramento eletrônico, concessionárias de rodovias. Hoje estamos em quase todas, então grandes parceiros nossos, que é monitoramento de veículos ao longo das rodovias. Temos falado muito foco em monitoramento de segurança, estacionamentos e acessos, mobilidade urbana e também logística e terminais. Vou chegar um pouco mais lá. E hoje é muito gratificante olhar alguns números que, ao longo desses anos, desde 2017, a gente tem mais de 100 mil equipamentos vendidos já no mercado, tanto brasileiro quanto da América Latina. Ainda é um desafio para nós, uma empresa nacional, explorar a Europa, a Ásia e Estados Unidos, mas está no nosso foco. Então, aqui um pouco do que a gente também acredita que podemos alcançar lá. Temos bastante investimento nisso, e assim como acredito que muitos que estão nos assistindo também possam se inspirar com a nossa história e também possam fazer diferente. Aí o 5G e os IoT da vida nos trazem muitas oportunidades de negócio, né? Isso é interessante a gente acompanhar esse mundo em transformação, que a gente pode agarrar e pular dentro de um bonde que nos leve para um outro patamar, né? Aqui, basicamente, tipos de equipamento. Então, a gente acaba desenvolvendo e fabricando como foco principal o produto do hardware. A gente vê muito isso acontecendo na China, em países asiáticos, mas a Pulmatronics achou seu espaço e conseguiu ter um produto de bastante destaque naquele mercado que ela se propôs a atuar, basicamente em monitoramento de veículos, né? E aqui muitas outras aplicações e também uma série de analíticos que desenvolvemos para tentar fazer aquilo que eu falei, trazer os olhos humanos numa realidade de máquina, para que seja transformado aí em sensores inteligentes que possam ser usados de uma série de formas aí que possam trazer aí soluções e benefícios aí para as pessoas. Esse aqui, por exemplo, é um produto que desenvolvemos há pouco tempo, foi lançado ano passado, que é o nosso principal produto agora, que ele já tem todas as comunicações possíveis. Eu mostro ele de fundo, porque são diversas possibilidades de comunicação, assim como o Fábio falou das possibilidades. Então, aqui eu tenho 3G, 4G, Ethernet, Wi-Fi, GPS. Ela já está preparada para 5G também, então é uma troca de chip lá que já estaria disponível. Mas a gente tem que pensar que nas aplicações que temos, a gente pode encontrar um cenário de comunicação
do mais variado possível. Eu posso ter ela numa fazenda, eu posso ter ela na Avenida Paulista, eu posso ter ela numa fronteira, e eu deixei ela explodida só para mostrar para vocês que é basicamente todo o desenvolvimento dela, do hardware que foi desenvolvida, foi feita por nós. Então, toda a inteligência computacional que roda dentro, assim como o desenho do hardware e todas as aplicações que ela vai fazer, foi desenvolvida aqui dentro, aqui em Curitiba, com uma equipe super especializada, que é o nosso grande legado, é a nossa grande força, é ter uma equipe muito sólida e dedicada, aí, que a gente consegue trazer essas inovações aí para o mercado. Uma linha do tempo, então a gente começou lá em 2007, o produto parecia feito com a unha ali, eu gosto de falar. A gente começou lá com um protótipo muito simples, até hoje, nesse produto que eu mostrei, e a gente tem vivido aí essa transformação digital até das comunicações. Então, lá atrás, era muito comum você ter que ir no local onde o equipamento estava instalado para baixar os dados. Você conectava com o cabo e baixava as imagens. E hoje, a gente já percebe, por exemplo, com o 5G eu não preciso... eu tenho muita facilidade de fazer essa comunicação, e isso realmente, citando o exemplo dos carros autônomos, sem isso seria impossível a gente pensar numa solução dessa, porque ela precisa ter uma resposta muito rápida, além da capacidade de transmissão, né? Falando um pouco das questões de sensoriamento, então, o principal foco nosso é transformar informações em dados, e a Pulmatronics faz isso muito em placas de veículos, e nós nos destacamos muito no Brasil, por exemplo, porque aqui tem uma particularidade. Então, daqui a pouco, o Bolsonaro tem uma ideia lá e troca o modelo da placa, ou, enfim, um outro governante. Então, a gente tem uma diversidade grande dos tipos de placas possíveis de monitoramento dos veículos, e a gente preparou o nosso sistema que seja capaz de fazer isso com muita precisão e qualidade. Temos também a possibilidade de fazer leituras de containers e vagões, então há outras aplicações que nós temos para poder controlar uma série de dispositivos, como portos, ferrovias, as soluções para pedágio. Então, somos capazes, por exemplo, de fazer a fiscalização de algumas infrações hoje, citando um exemplo, esse produto especificamente, ele controla se os veículos estão pagando ou não o pedágio de uma forma inteligente. Temos aplicações de segurança, então hoje a gente tem, por exemplo, a capacidade de embarcar os algoritmos de leitura inteligente de placas dentro de um celular e já fazer essa leitura e comunicar isso a um outro ponto para controlar a segurança pública. Um produto muito em foco, aí todo mundo tem ouvido, a questão da muralha digital, usar os olhos das câmeras para fazer o controle de entrada e saída, preservando e buscando uma segurança pública. Então, esse é um outro exemplo aí de aplicação. Tudo está aliado ao sensoriamento das vias e também às comunicações que é necessária para fazer esse controle, e demanda de muita rapidez, né? Eu não posso sinalizar um veículo roubado, às vezes 2, 3 minutos depois que ele passou. Tem que ser automático e rápido. Isso aqui tem vários nomes, então colocando muralha digital, muralha virtual, então todo mundo tem um nome. Alguns projetos que a Pulmatronics tem, isso é um projeto em parceria com a Polícia Rodoviária Federal, então são vários pontos de monitoramento. Eu não poderia entrar no sistema por questões de sigilo de dados, mas aqui mostrando um pouco da capacidade de controle e da diversidade. Então, muitos, por exemplo, pegam a rodovia que vai daqui até Florianópolis, Curitiba-Florianópolis, e tem muitos pontos de fraca comunicação. Então, a grande questão que desenvolvemos também é poder fazer todo o processamento das informações na borda, para poder facilitar a comunicação, e muitas vezes só com
o envio do dado da placa lida numa baixa comunicação, eu consigo mandar informação, talvez até num narrowband, ou talvez até num LoRa, para que ela seja recebida naquele ponto rápido que seja. Aqui é um projeto legal que eu gosto de mostrar, o uso de câmeras inteligentes para fazer a fiscalização de zona azul, por exemplo, uma aplicação que está buscando saber se o veículo está parado há mais tempo ou não. Antigamente, todo mundo via as meninas indo controlar isso na mão. Tinha as meninas que olhavam carro por carro para saber se ele tinha pago aquele horário aí na pista, no estacionamento público. E hoje é um carrinho que vai circulando. São Paulo já adotou essa solução e várias capitais. Curitiba está muito próxima de fazer também. Então, tudo isso usando o sensoriamento das câmeras e transformando numa informação capaz de ser aproveitada e lida e comunicada para uma central de monitoramento que possa fazer todos esses controles, né? As aplicações diversas que temos com os analíticos, e aqui é importante mostrar algumas outras soluções, não só na fiscalização, mas temos produtos também que classificam, categorizam veículos e detectam a presença do veículo, facilitando a onda verde, que dá o grande passo da mobilidade. Hoje em dia, a gente tem um grande problema no trânsito, que é a quantidade de veículos, e nós buscamos sempre trazer soluções que facilitem esse deslocamento. Então, as câmeras inteligentes, elas podem detectar a quantidade de veículos que estão circulando para dar prioridade para uma via ou para outra. Podemos fazer também uma série de análise de dados através dessas imagens. E o que nos compete é trabalhar, basicamente, as soluções que estão buscando aí para Smart Cities. Então, o que Smart City facilita a vida das pessoas, a Pulmatronics está de olho. O Brasil, hoje, ele tem um plano nacional de IoT e um dos focos principais dele é as Smart Cities. Então, a Pulmatronics olha muito para isso. A gente está de olho em aplicações inteligentes de dados e de análise de dados e de sensoriamento e comunicatividade que estejam dentro desse contexto. E percebendo que o Brasil é um país muito grande e muito forte na área rural, na área do agronegócio, o Brasil está focado em Smart Cities, em agronegócio, em telemedicina e na indústria, no que se tange a IoT. Então, olhamos, claro que não temos capacidade de atacar todos os mercados, mas como o Dagoberto falou, a Pulmatronics apoia uma investida numa startup chamada Plugfield, e esse também é um produto interessante, que é uma estação meteorológica conectada, ela é totalmente autônoma, e importante porque ela vai lá no meio dos talhões e no meio de uma fazenda, onde muitas vezes não tem conectividade nenhuma, e ela já vem com algumas tecnologias, como CAT-M, Narrowband, que o Fábio falou, que ela pode ser usada para conectar num consumo de energia muito menor, que muitas vezes eu não tenho nem energia. Então, ela tem o sensoriamento de várias grandezas climáticas que apoiam a tomada de decisão do usuário, que é o agricultor, para tomar a decisão se ele vai plantar, se ele vai colher. Então, essa é uma nova investida nossa, que estamos apostando muito, que, obviamente, com o crescimento das áreas de abrangência de comunicação no mercado nacional, e sabemos que as operadoras e a própria Nokia deve estar muito forte, o próprio Jefferson da Bosch falou da joint venture deles com a BASF, então, nós queremos embarcar também um pouco nesse mundo do agro. Então, aqui um exemplo de conexões e sensoriamento climático junto com essas conexões diversas, que muitas vezes é o 2G ainda que é utilizado, porque não chega a outra coisa. É o 3G, é o 4G, pode ser o 5G, vai ser narrowband. Numa comunicação horizontal também, como foi falado, pode ser
o LoRa, pode ser o Sigfox, enfim. Então, hoje olhamos muito esse tipo de aplicação. Hoje já temos uma bela abrangência, que eu mostrei um mapa de várias informações, aí dando gancho na próxima palestra, a gente tem essas informações na mão de todos os pontos climáticos aí ao longo do Brasil, então um Big Data dessas informações climáticas pode nos dar bastante dados para tomada de decisão. Então, sei que o próximo tema vai ser o Big Data. Imagine pontos espalhados de informação climática ou mesmo de equipamentos de captura de imagem, pode nos dar uma série de informações aí interessantes. E além da estação meteorológica, a gente desenvolveu uma plataforma que conecta elas todas e também para o agricultor, principalmente, um aplicativo no smartphone, que ele pode criar alguns alertas, ele pode monitorar em tempo real como está a situação climática, e aqui é um exemplo de produto que não necessita de uma comunicação muito pesada, mas ele necessita da comunicação esporádica, e eu preciso ter uma cobertura de comunicação para poder atingir ao longo de todos os locais que a gente precisa. Então, se vocês olharem ali no mapa, temos lá desde Roraima até a Bolívia, né? Então, enfim. Silvio, muito, muito bacana os pontos que você está trazendo. Eu vou me permitir interromper um pouquinho e fazer uma interação aqui, porque estão vindo algumas perguntas do chat e por questão, infelizmente, do tempo, a gente vai tentar resumir. Você comentou muito aí do agronegócio e tem muita gente perguntando sobre esse problema de conectividade. Você trouxe o exemplo da rodovia também, né? E eles gostariam que você comentasse um pouquinho mais desse uso de 4G, 5G em áreas rurais, desafios, né? Em termos de velocidade e estabilidade da conexão. E como que você vê esse desafio hoje da conectividade 5G no Brasil, né? Se vocês fazem benchmark com empresas estrangeiras, como que vocês estão lidando efetivamente com isso hoje? Então, falando um pouco, número 1, da questão da conectividade, a gente tem percebido e tem explorado muito esse mundo agro, que, em geral, a sede da fazenda ela tem uma certa comunicação. Então, o agricultor, ele tem, nem que seja via satélite, eles estão muito conectados hoje. Então, a nova geração, hoje está entrando muito a nova geração, já assumindo a fazenda do pai e tudo mais. Eles investem muito em uma infraestrutura, mas normalmente o ponto único que chega é na sede. Então, a gente está muito de olho nas comunicações horizontais. As comunicações horizontais eu tenho um ponto, é o caso do LoRa, né, que eu consigo fazer uma comunicação de baixo tráfego, mas consigo cobrir uma área horizontal bastante grande. As estações meteorológicas que trabalhamos, a gente indica que a variação de clima varia muito, obviamente, mas a gente indica que pelo menos ela seja colocada a cada 1 quilômetro. Porque pode ser que chova aqui no centro de Curitiba, ali no bairro, às vezes não choveu, e essa informação é importante para o agricultor para a tomada de decisão. Então, o que temos percebido é que sim, a comunicação é primordial, eles usam muito isso, mas a cobertura é muito pequena ainda nas áreas que eles estão. Eles têm um ponto único, e a gente tem recebido e conversado, até vou citar um exemplo, a Claro nos procurou, porque ela está muito entusiasmada em colocar a cobertura CAT-M ao longo das fazendas. Então, também temos que estar preparado para esse tipo de comunicação, que não é usual para o usuário, mas ela é usual para equipamentos desse tipo de baixo consumo, né? Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto, me lembre, Dagoberto. Como se vocês fazem benchmark com outras empresas com relação a sistemas de conectividade, né? Sim, a Pumatronics ela tem uma série de parcerias, como nós somos o fabricante dos hardwares, então a gente tem uma parceria muito próxima com alguns fabricantes até dos chips de comunicação, não com a Nokia, mas, por exemplo, com a Qualcomm, que é um fornecedor Nokia, que fabrica os chips que a Nokia usa, e a gente tem conversado muito sobre fazer alguns pilotos, vamos dizer, a gente com Pumatronics, como a gente está muito no Brasil, esse produto, que até trouxe eles aqui, que é essa câmerazinha aqui,
ela já está preparada para comunicar em 5G, mas comercialmente ainda é inviável pelo custo. Então, um chip 5G hoje, por exemplo, custaria 100 vezes mais que um chip 4G para eu colocar nesse produto. Então, ficaria muito mais fácil eu pegar um celular 5G lá que o Fábio indicou e conectar a câmera no celular e o celular já fazia essa comunicação. Mas ainda a gente está olhando em cenários de grandes cidades, né, que não é a maioria dos casos. Então, realmente, a gente está numa expectativa bastante grande. O fato do 5G chegar vai nos dar menos necessidade de processamento. Hoje a gente tem uma necessidade de processamento de borda muito grande. Eu tenho que processar todo o dado capturado no ponto para minimizar o envio da informação para uma central de monitoramento. Mas sabemos que quando o 5G estiver aqui, a gente pode centralizar todo o processamento numa central e a gente pode pensar em um outro universo. Mas a Puma-Trons acredita muito nesse futuro, mas a gente tem um caminho a ser trilhado. Então, a gente olha muito essa transição. Então, a gente trabalha muito pé no chão. Legal. Nas alternativas disponíveis que estão agora. Muito obrigado, Silvio. Realmente uma lição aí também de empreendedorismo, de exemplos práticos. Infelizmente, eu vou ter que interromper por questão do horário. Existem algumas perguntas lá no Q&A. Se você conseguisse responder, agradeceria para deixar todo mundo respondido. E agora eu para o Augusto. Muito obrigado. Obrigado, Dagoberto. Obrigado a todos os palestrantes. Antes de fazer o encerramento oficial, eu vou passar a palavra para o Daniel. Ele quer fazer um breve comentário. Daniel. Obrigado. Sensacional o conteúdo. Fico muito agradecido ao Fábio da Nokia, ao Silvio da Puma-Tronics, ao Jefferson da Bosch. A gente sempre sente essa falta de tempo, porque parece que 1h30 é muito, mas com esse conteúdo tão bom que a gente tem, a gente sempre fala, puxa, podia ter visto mais, né? Ter visto mais coisas, ter respondido mais coisas. Eu acho que a gente cumpriu mais uma vez o propósito da Hackad de trazer conteúdo de ponta, de tecnologia, que foi sensacional hoje, das 3 palestras aí. Eu queria incentivar todos a conhecer a Hackad Paraná e também incentivar a se associar, quem não é associado, se associar à Hackad Paraná. Além desses conteúdos todos, a gente propicia muito networking entre as empresas, e todos sabem que networking hoje é essencial, e a gente propicia também muita conexão e possibilidade de acesso a empresas alemãs, institutos alemães de pesquisa, que hoje, vocês sabem, estão na ponta de toda essa tecnologia nova, começaram muito cedo com Indústria 4.0. Eu acho que é um ambiente muito bom para quem quer se desenvolver e quem quer continuar atualizado. E é sensacional ver das empresas, né, 2 empresas aqui centenárias e extremamente atualizadas, extremamente trazendo conteúdo de ponta. Então, isso eu acho que é muito gratificante, né? E depois ver a Puma-Tronics, eu tenho certeza, Silvio, você teria material para apresentar durante muito mais tempo, né? Senti falta até da gente ter que interromper assim e fazer, teria muita coisa. E empresa relativamente nova, mas também atuando em ponta, né? E a gente vê iniciativas do Brasil para isso, startup, em todas as áreas. A gente não está falando de indústria, está falando de agronomia, de serviços, cidades interconectadas, comércio e tudo mais. Queria poder contar com vocês 3 aí, palestrantes, contar com vocês para os próximos eventos nossos. Acho que o conteúdo que vocês trouxeram foi sensacional, a gente percebe todo o conhecimento que vocês têm aí. Dagoberto, queria te agradecer muito aí pela moderação. Eu sei que não é fácil acompanhar o conteúdo, trazer, responder as perguntas, coordenar todos, né, e tudo mais. Eu acho que vocês fizeram um trabalho sensacional. E dizer que nós da Hackad estamos aqui à disposição para poder trazer cada vez mais conteúdo que nesse de ponta. Já comentamos o próximo, a gente está na expectativa muito grande de Big Data, e acho que vai ser também muito bom isso daí. Todos vão se somando, né? Cada conteúdo que a gente traz, a gente percebe que vai somando, interagindo, interconectando, tá bom? Então, eu queria agradecer muito, muito a todos vocês que fizeram as palestras aí hoje.
Augusto, muito obrigado aí pela sua também organização. Sei que não é fácil organizar um evento desse, tá? Muito obrigado. Então, Augusto, passo a palavra para você. Eu queria dizer que hoje tivemos, inclusive, na audiência também o nosso presidente da Arracá Paraná. Ele participou e acompanhou e também tem muito interesse, tem apoiado muito essa área também, o Andreas Hofrichter. Então, obrigado a todos vocês. E, Augusto, você com a palavra final aí, tá bom? Muito obrigado. Perfeito. Obrigado, Daniel. Faço minhas as tuas palavras. Reitero os agradecimentos ao Fábio, ao Jefferson, ao Silvio, como palestrantes, ao Dagoberto pela moderação e a você, Daniel, pela moderação também e coordenação deste grupo. Quero apenas reforçar o agradecimento aos nossos patrocinadores Masters em 2021, a Anderson Balão Advocacia, a Robert Bosch, o Grupo Servopa, e também aos amigos patrocinadores do Grupo de Indústria 4.0, a GEMU, a Trox, Lix Attorneys, a CSB Engenharia, a OKE e a Statomate. Finalizo reiterando o convite para o evento de amanhã também, que tem uma interface importante com o evento de hoje, e espero que todos fiquem bem, desejo saúde, cuidem-se muito e até um próximo evento da Arracá. Um abração a todos, até a próxima. Um abraço, foi um prazer. Muito obrigado a Obrigado. todos. Até a próxima. Até a próxima. Obrigado a todos. Até a Tchau, próxima. tchau. Paulo. Valeu, obrigado.